O erro fatal que muitos cometem sem perceber. É fácil admirar alguém que nunca falha na rotina, que treina todos os dias, que cumpre metas com precisão, que se recusa a interromper o próprio progresso. À primeira vista, essa constância parece exemplar. Parece força, determinação, domínio. Mas existe um ponto em que a constância se transforma em rigidez. E a rigidez não é virtude, é fragilidade disfarçada de força. A verdade é que muitas pessoas não têm medo de falhar. Elas têm medo de parar. Porque parar, para elas, é sinônimo de perder o controle, de se desmontar, de encarar o vazio que a produtividade vinha tentando preencher. Então elas seguem. Seguem mesmo quando tudo ao redor mudou. Mesmo quando o corpo pede pausa. Mesmo quando a vida exige adaptação. Seguem porque acreditam que desistir de uma rotina é o mesmo que desistir de si mesmas. Mas não é. Sêneca escreveu que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Mas o mesmo Sêneca também dizia que o sábio é como a natureza, flexível, fluido, adaptável. Ser firme não é ser inflexível. A rigidez quebra. O que é sábio se curva, se ajusta, se reconstrói. Disciplina verdadeira é saber a hora de seguir e a hora de mudar a rota. É olhar para o próprio caminho com sinceridade e perceber que aquilo que um dia fez sentido talvez hoje esteja roubando mais do que oferecendo. A obsessão não aceita mudanças. Ela exige repetição. Ela se alimenta da ilusão de que fazer sempre mais é sempre melhor. Mas a constância que não escuta a vida é cegueira. É ego. É medo de se perder se tirar os olhos do relógio. E isso aprisiona. Disciplina é sobre intenção. Obsessão é sobre medo. Disciplina pergunta: isso me serve hoje? Obsessão responde: não importa. Continue. Então pare, por um instante. Respire. Sinta. Você está sendo constante, ou está apenas tentando não desmoronar? A diferença parece pequena, mas pode mudar tudo. A chave escondida que pode mudar tudo. Você pode ignorar sua mente por um tempo. Pode calar sua intuição. Pode até sufocar seus sentimentos com produtividade e metas bem definidas. Mas há um mensageiro que nunca se cala. Um sinal que o corpo envia quando a alma já tentou de tudo. O corpo sente primeiro. Ele sempre sente primeiro. E quando você insiste em seguir por um caminho que já não serve mais, ele grita. Às vezes com dores sutis. Outras com exaustão repentina. Mas sempre com verdade. Marco Aurélio escreveu: o corpo é um rio. Tudo muda. A alma precisa escutar. E quando ele diz que tudo muda, ele nos convida a aceitar que o corpo também precisa de fluxos, pausas, ciclos. A obsessão, no entanto, não respeita esses ciclos. Ela força o corpo a seguir mesmo quando ele clama por descanso. Ela trata o cansaço como fraqueza, a pausa como derrota. Mas a sabedoria está justamente em perceber que há momentos em que parar é um ato de profunda coragem. Na superfície, parece nobre ignorar o cansaço. Parece uma prova de força. Mas, no fundo, é um sinal de desconexão. Porque o corpo não mente. Irritabilidade constante, insônia recorrente, falta de prazer no que antes era leveza, nada disso é acaso. São pedidos de socorro. Pequenas rachaduras no muro da performance contínua. Você pode fingir que não vê, mas o corpo vai insistir até que você ouça. Imagine um atleta em sua máxima performance. Ele não ignora a dor. Ele a escuta. Ele a respeita. Ele sabe que existe uma diferença imensa entre ultrapassar limites com consciência e ultrapassá-los com negação. O mesmo vale para a vida. O mesmo vale para você. Disciplina é saber quando avançar. Sabedoria é saber quando parar. Obsessão é surdez. O corpo mostra onde termina a virtude e começa o vício. A questão não é se você está se esforçando. A questão é, esse esforço está vindo de um lugar saudável? Ou está nascendo de uma culpa silenciosa que te convenceu de que descansar é fracassar? Escute seu corpo. Ele é seu aliado. Ele é seu oráculo. Ele sabe, mesmo quando você ainda não quer saber. O paradoxo que poucos percebem sobre esse assunto. Você já reparou que quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você realmente sente?
Existe um paradoxo escondido no coração da obsessão. Ela promete segurança, mas oferece ansiedade. Ela promete eficiência, mas entrega exaustão. E o mais cruel é que, quanto mais você se dedica, mais parece que está em dívida consigo mesmo. Nada nunca é suficiente. O dia nunca é produtivo o bastante. Você nunca está onde acha que deveria estar. A obsessão te faz correr, mas o chão está sempre se afastando sob seus pés. A obsessão esgota. A disciplina, ao contrário, preserva. Ela organiza, orienta, estrutura, mas nunca consome. Ela é feita de propósito, não de pressa. De intenção, não de compulsão. Os antigos estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: você é livre quando não depende do que escapa ao seu poder. E o que escapa ao nosso poder? O tempo. As reações dos outros. As falhas inevitáveis. Os dias que não rendem. Os sentimentos que vêm sem pedir licença. A obsessão tenta controlar o incontrolável. E ao fazer isso, você se aprisiona dentro de uma ilusão, a de que, se tentar com força suficiente, vai finalmente se sentir em paz. Mas essa paz nunca chega. Porque a obsessão é uma busca que se alimenta do próprio vazio. E quanto mais você dá, mais ela exige. Ela transforma cada conquista em uma cobrança. Cada vitória em um novo padrão a ser superado. E você segue, sem perceber, como um prisioneiro de si mesmo, lutando contra um inimigo invisível. A solução está justamente no que a obsessão mais teme: soltar, redefinir o que é essencial, cortar o excesso, voltar ao centro. O estoico não quer tudo. Ele quer o que é certo. Ele não busca mais, ele busca melhor. E essa diferença muda tudo. Porque quando você sabe o que realmente importa, você começa a viver com mais direção e menos pressa. Com mais paz e menos urgência. Com mais presença e menos cobrança. Então talvez a pergunta não seja como ser mais produtivo, mas sim, o que eu posso eliminar agora para viver com mais verdade? Menos esforço, mais direção. Esse é o segredo que a obsessão nunca vai revelar, mas que a sabedoria sempre sussurra, quando você estiver pronto para escutar. O teste simples para saber se você está no caminho certo. Às vezes, o corpo se cala, a mente se acostuma, o ritmo se impõe, e a obsessão, já instalada, se torna rotina. Você faz, cumpre, entrega, funciona. Do lado de fora, tudo parece em ordem. Mas por dentro, há um cansaço que não passa. Uma ausência de si mesmo nas coisas que você faz. Uma sensação de dívida que nunca se quita. É como se houvesse sempre algo a ser pago, algo que falta, algo que você precisa conquistar para, quem sabe um dia, finalmente descansar. Mas há um teste. Simples, silencioso e revelador. Uma única pergunta que pode mudar tudo. O que você faz hoje te aproxima da sua essência ou te afasta dela? Quando você fecha os olhos, sente paz ou cobrança? Sente clareza ou pressão? Disciplina, quando nasce do lugar certo, produz leveza. Uma leveza firme, lúcida, tranquila. Disciplina verdadeira organiza a vida com sentido, com presença, com amor. Ela gera orgulho calmo. Uma satisfação silenciosa de quem está alinhado com o que acredita. A obsessão, não. A obsessão é inquieta. É ansiosa. É movida pela ideia de que ainda falta. Que ainda não é suficiente. Que ainda não está pronto. E quanto mais você se esforça, mais distante se sente de si mesmo. Ela é sutil, mas implacável. Cobra sem dizer que está cobrando. Elogia o esforço enquanto rouba sua paz. É uma prisão que aplaude o prisioneiro. Marco Aurélio dizia: a verdadeira força está em viver de acordo com a natureza. E viver de acordo com a natureza é aceitar o ritmo da vida. É perceber que tudo que cresce, cresce em ciclos. Que o sol nasce e se põe. Que o corpo precisa de repouso. Que a alma também cansa. É entender que ser forte não é aguentar tudo, é saber o que soltar. Então observe. Sem julgamento. Sem pressa. Só observe. O que você sente ao longo do dia? Você se sente inteiro ou endividado? A paz ou uma inquietação que se repete mesmo depois da tarefa cumprida? Esse é o sinal. Esse é o teste.
E não precisa de aprovação de ninguém. Basta sua própria escuta. Basta coragem para dizer: isso que eu faço me aproxima de mim? Se a resposta for sim, continue. Se for não, talvez esteja na hora de lembrar que disciplina não é sacrifício eterno. É coerência com o que faz sua alma respirar. Conclusão: disciplina é virtude. Obsessão é vício travestido de valor. E a diferença entre uma e outra raramente está na ação em si. Está no porquê. Está na origem silenciosa que impulsiona seus passos. Está na intenção que você não diz em voz alta, mas que o seu corpo sente, que a sua mente carrega, que a sua alma sussurra todas as noites quando tudo finalmente se cala. Os estoicos nunca pediram que você fosse uma máquina. Eles não queriam que você sacrificasse a si mesmo por uma ideia de perfeição. Eles queriam que você vivesse com integridade, que você fosse livre, que você andasse pelo mundo com presença, com leveza, com sabedoria, que suas ações fossem fruto de consciência, e não de medo, que sua rotina fosse um reflexo do seu espírito, e não um castigo silencioso para sua humanidade. Antes de repetir o amanhã, pare e pergunte: isso me liberta ou me aprisiona? Se liberta, continue. Se aprisiona, recomece. Ainda há tempo. Sempre há tempo. Você não precisa viver em dívida com seu próprio valor. Não precisa provar nada para merecer existir em paz. A verdadeira força não está em fazer mais. Está em fazer com alma. Em viver bem. Em viver com verdade. Se essa mensagem tocou algo em você, deixe que isso se transforme em decisão. E se quiser deixar uma marca dessa virada, escreva: eu escolho a disciplina que traz paz, não a obsessão que esgota. Que essa seja sua âncora. Que essa seja sua lembrança. Porque, no fim, o que você chama de produtividade deve ser, antes de tudo, uma forma de cuidar da sua própria existência. A verdadeira conquista não é o que você realiza. É o que você se permite sentir enquanto realiza. E viver em paz consigo mesmo talvez seja a maior conquista de todas. Você treina. Você estuda. Você se esforça mais do que a maioria. Há uma chama dentro de você que não se apaga. Ela te move todos os dias, empurrando você para frente. Mas, às vezes, também te consome por dentro. Você acorda e já sente o peso do que precisa ser feito. Vai dormir com a sensação de que poderia ter feito mais. O dia é uma sequência de metas, tarefas, exigências, e mesmo quando tudo está em ordem, algo dentro de você permanece inquieto. Como se a paz estivesse sempre um passo à frente, fora do alcance. Você se pergunta: isso é força de vontade, ou é um cansaço disfarçado de coragem? Epicteto dizia: a liberdade começa quando dominamos a nós mesmos. Mas e se, no fundo, você não estiver dominando nada? E se o que você chama de disciplina for apenas uma forma elegante de controle? E se essa rotina impecável for apenas um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de não perder o pouco de segurança que ainda sente? Existe uma linha sutil entre a autodisciplina e a obsessão. E essa linha não está no que você faz, mas no motivo pelo qual faz. Na emoção por trás da ação. Na verdade que você esconde de si mesmo quando se força a continuar, mesmo quando o corpo implora por descanso, mesmo quando a alma pede silêncio. A obsessão se veste bem. Ela é admirada, elogiada, aplaudida. Mas por dentro, ela aperta o peito, seca os olhos, esvazia a vida. E o mais perigoso é que ela se disfarça de virtude. Ela faz você acreditar que está sendo forte, quando na verdade está apenas fugindo do medo de parar. E quando você finalmente percebe isso, já está no meio de um labirinto interno onde tudo é cobrança, urgência, dever. Já não há espaço para prazer, para a presença, para a gratidão. Só há a próxima meta, o próximo passo. O próximo tem que. Mas não precisa ser assim. Existe outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais honesto, mais leve. E é sobre ele que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 4 verdades profundas, e quase invisíveis, sobre a diferença entre disciplina e obsessão. Vamos olhar com os olhos dos antigos estoicos, mas também com a sensibilidade que o mundo moderno exige. Vamos mergulhar fundo, não para julgar, mas para compreender. E no final, você vai conhecer um teste simples, e talvez transformador,
para saber se está construindo uma vida de equilíbrio ou uma prisão dourada. Fica comigo. Não por mim, mas por você. Porque talvez essa conversa seja exatamente aquilo que sua alma está tentando te dizer há muito tempo.